Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Apesar de ser dia aqui, eu não sei de onde você está assistindo, a que hora você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal, muito bem-vinda. Se você já se inscreveu, muitíssimo obrigado aí pela sua audiência. Quero agradecer aí os mais de 1.000 inscritos no canal Resposta. Então, pouco tempo. E sou muito grato aí por estar fazendo a diferença aí na vida de alguém, em algum lugar desse planeta. Quem não aparece no vídeo vira assunto. Então hoje aqui estou tendo a oportunidade de fazer um vídeo sozinho, sem interferência de pessoas como Lian Elerim, né? Eu estou tentando resgatar aqui a reputação desse canal, porque esse canal é um canal sério, um canal investigativo, é um canal que traz respostas, né? Aqui não tem espaço para brincadeira, né? Aqui o trabalho é muito sério. E aqui não tem táxi do Ruhu, né? Vocês viram aí, tem o thumbnail aí, a gente fez uma capa aí, uma forma descontraída de celebrar aí os mais de 1.000 inscritos. Mas como o Lian não está aqui hoje, vai ser super sério, não tem espaço para brincadeira, né? Mentira, eu não consigo. Bom, mas vamos lá. O assunto que eu vou tratar aqui hoje é um assunto bem interessante, né? E é baseado numa história pessoal minha, e acho bem interessante. Então você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative aí o sininho para ficar por dentro aí dos novos vídeos. Mas mais que isso, principalmente, eu espero aí a colaboração de vocês, né, de você que está assistindo esse vídeo, com perguntas. Coloquem as suas perguntas, dúvidas aqui abaixo desse vídeo, né? Depois você assistir aí até o final, pode colocar suas perguntas, porque eu vou gravar um outro vídeo respondendo essas perguntas, né? E quem sabe até trazendo algumas outras informações baseadas nessas perguntas. Então é muito importante que você coloque aqui a sua dúvida, o seu comentário, né? Qualquer coisa aqui que sirva para ajudar também aqui na construção do canal. Pois bem, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, né? O ano era de 2018, final mais ou menos de 2018, e eu recebi um e-mail aleatório, né? Eu acredito que pelo fato de ser hipnoterapeuta, né? Eu tava no mundo aí do coach, PNL, alguém pegou meu e-mail, meu endereço de e-mail e me mandou um e-mail. E aí esse e-mail era para uma palestra, né? Na época eu morava em Brasília, e essa palestra ia acontecer em São Paulo, né? Isso acho que era dezembro, a palestra acho que era em janeiro. E aí essa palestra falava sobre um computador de terapia quântica, né? E eu sempre fui muito ligado à tecnologia, eu sou um entusiasta da tecnologia, gosto de tudo que é tecnológico, tudo que é diferente, eu gosto de estar por dentro, gosto de pesquisar. E nunca fechei a minha mente para coisas que eu ainda não conheci, né? Então, se falar assim, tal coisa não existe. Não é porque não existe porque você não viu, não acessou, não conhece, né? Isso não necessariamente quer dizer que aquilo não existe. E aí fui para essa palestra com um amigo meu na época, meu sócio, e a gente foi conhecer esse computador. E aí nessa palestra lá em São Paulo, tinham mais ou menos umas 20 pessoas, 22 pessoas, e aí tinham duas pessoas apresentando, né? Uma dessas pessoas era um brasileiro que vivia na Espanha, acho que ainda vive lá na Espanha, que estava tentando levar esse computador para o Brasil, né, para os terapeutas comprarem, ajudarem as pessoas com ele. E o outro era um húngaro, né, que é o CEO da empresa, né, atualmente ele mora na Califórnia. Então foram os dois fazer lá a apresentação e aí começaram a falar sobre o computador, né? Dizendo que esse computador, na verdade, ele fazia a leitura a nível de alma ou de corpos sutis ou de corpos morfogenéticos. Então, para você que não sabe o que é, dá uma pesquisada aí no Google, corpos sutis e corpos morfogenéticos. E a partir dessa leitura, desse escaneamento, esse computador trazia informações do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Aí eu falei, bom, aí começa já, né? Naquela época, 2018, muitos anos atrás, eu falei, cara, isso aí não é possível, né? Como é que um computador vai ler você e tudo e tal? Mas aí continuaram falando e tudo e tal, e aí
o que era o computador, né? Era um software instalado num computador, conectado via Bluetooth, e aí existia um leitor, né, como se fosse esse leitor de bioimpedância com o desenho das mãos, e aí você colocava as mãos sobre o computador, ele fazia um escaneamento, né, durante 1 minuto, onde ele fazia 4 milhões de perguntas, e baseado nas frequências, né, nas informações que ele ia captando sua, ele tinha uma matrix, que aí a partir dessa matrix ele te dava algumas respostas sobre o que precisava ser corrigido, né? E eu falei, cara, isso é muito surreal para ser verdade. E aí fizeram um sorteio, né, para fazerem com 2 pessoas o escaneamento lá ao vivo e tudo e tal. E coincidência ou não, né, eu fui uma das pessoas sorteadas lá. E aí me chamaram lá para fazer o escaneamento. Aí eu coloquei a mão no computador, o computador começou a processar, né? Esse leitor, esse scanner, ele tem uma bobina de Tesla, né, que segundo eles impregna o ambiente e aí começa a buscar informações a nível quântico. E aí coloquei a mão e tudo, o computador fez o escaneamento e aí vieram as respostas. E aí o húngaro, né, começou a falar em inglês e eu entendi alguma coisa, mas o brasileiro estava traduzindo. E aí ele começou a descrever coisas e falar coisas da minha vida que ninguém sabia. Então, assim, e aí ele falou, olha, você é uma pessoa muito, muito dura, né? Seu nível de ferro no seu corpo é muito alto. E você aqui tem um trauma, um problema não processado, decorrente de uma relação conjugal que terminou pela razão tal, exatamente o que aconteceu, e você precisa resolver isso. E é interessante deste computador é que ele te dá blocos de respostas. Ele foi desenvolvido em húngaro, traduzido para o inglês e tem alguma coisa em português, né? Começaram com a iniciativa de traduzir para português. E aí ele te dá vários itens e ele te dá uma intensidade desses itens em percentual. Então tudo que aparece lá acima de 80% que está desajustado ou desalinhado e precisa ser ajustado. E ele te dá umas letras, né? S, F, K e algumas letras correspondem ao corpo físico, algumas letras correspondem ao corpo espiritual, né? Então são problemas em diferentes níveis, né? E aí, basicamente o idealizador entende que o problema ele sempre começa no campo do corpo mais sutil, né? Que seria o espiritual. E aí o problema vem por lá e ele vai, entre aspas, descendo. Então ele vai descendo, desce para o mental, né? Depois desce para o emocional e aí se manifesta no físico como uma doença, algum distúrbio, alguma coisa nesse sentido. Então o computador ele conseguia pegar os problemas antes de descer. Ou quando tinha alguma coisa que já estava no físico, quando você colocava a mão, ele te dava qual era o problema. E ele trabalha com vários elementos, né? Quinescências, né? Cristais e tudo, frases de afirmação. Então ele não dá o diagnóstico, mas ele te dá o tratamento e baseado no tratamento você consegue ter a noção do que está acontecendo, do que você precisa ajustar, né? E aí eu fiquei impressionado e aí eu perguntei, falei, tá, mas e agora? Depois que a gente faz aqui o escaneamento e tudo e tal, como é que é feito o processo de tratamento? E aí eles falaram, não, cada item desse aqui corresponde a uma água programada e nós temos aqui um acervo de mais de 4.000 águas programadas. Essas águas são programadas na Hungria, lá onde foi desenvolvido e criado o computador, e a gente manda e a pessoa faz um tratamento a partir dessas águas, né? Aí eu lembrei até da água fluidificada, né? Do João de Deus, lá em Abadiânia, né? Eu fui lá uma vez, lá achei super interessante. E aí também isso aí acaba remetendo à questão lá do Masaru Emoto, experimento da água, né? Programação da água. E foi provado que é possível programar a água. Nosso corpo é feito de mais de 70% de água.
Então a gente consegue programar a água, né? E teoricamente essa água interagir com o nosso corpo e reprogramar o que precisa ser reprogramado a nível celular, digamos assim. E aí eu fiquei impressionado. E aí uma outra coisa que eu achei interessante, que esse computador mede também, é o nível de estresse geopático. Então o que acontece? Se você quiser pesquisar, pesquise aí linhas de Hartmann, ou estresse geopático, que corresponde à radiação que vem da Terra, né? E também essa radiação vem por, como se diz, como lençóis freáticos, né? Canais de água subterrânea. Isso gera uma radiação que pode ser prejudicial, né? E a teoria das linhas de Hartmann ou do estresse geopático é que, na verdade, na Terra, né, na superfície terrestre, é como se fosse uma grade, um quadriculado, né, um xadrez, se eu não me engano, de 2 metros por 3, em todo o planeta. E essa radiação, ela acho que vai até 600 pés, se eu não me engano. Então, mesmo que você more num apartamento no 6º andar, você está sujeito ao estresse geopático, né, à radiação. E lugares onde tem equipamentos de ressonância magnética, eles levam isso em consideração para instalar o equipamento, para que essa radiação não prejudique os resultados, né, dos equipamentos. Desculpa. E aí o que acontece? Ele te dá um nível, só que ele não dá com precisão qual é o problema. Então você consegue fazer por dedução, ou você precisa de um radiestesista experiente, as varetinhas lá e tudo, para achar onde é que é o problema. E aí o interessante disso é que o próprio criador do computador, ele tem estudos, pesquisas, várias evidências e vários relatos de ocorrências por conta do estresse geopático. Então essas linhas, por exemplo, se você na sua cama lá onde você dorme, imagina que está passando uma linha na horizontal na sua cabeça e outra na vertical. Então você tem uma cruz aqui na cabeça. Esse tipo de estresse é um dos mais graves quando cruza, porque pode levar você a ter um AVC, né? Pode te levar a ter pensamentos de tirar, né, a própria vida, né, depressão, uma série de coisas. E aí quando você não tem essa possibilidade de fazer o mapeamento com radiestesista profissional, você pode fazer por dedução. Então, se você dorme com alguém, você frequentemente tem dor de cabeça, né, e a pessoa com a qual você dorme também tem dor de cabeça, você pode, teoricamente, depois de fazer a leitura, deduzir que está passando uma linha na cabeça de vocês, ou se você tem dor no peito, né, taquicardia, e a pessoa que dorme com você tem dores na perna, então pode ser que essa linha esteja passando de uma forma transversal. Mas isso tudo é por dedução, né? O ideal é se fazer, de fato, a leitura radiestésica do lugar para saber exatamente onde está o estresse. E essa é uma coisa que o computador faz. A outra coisa também que eu achei interessante que esse computador faz ele, dentro da leitura, ele pega até 3 entidades acopladas, consciências, espíritos, obsessores, né? Cada um tem um nome aí. Pega até 3 entidades acopladas. Essas entidades são negativadas, então não é mestre ascensionado, não é guru, não é guia espiritual. São consciências que de alguma forma estão te prejudicando. E aí ele te dá o item e ele te dá no que essa entidade, essa frequência, essa energia está te atrapalhando, né? Então, se, por exemplo, você tem lá uma entidade, ele traz a informação, e aí ele traz lá a informação, por exemplo, de consumo excessivo de bebida energética à base de cafeína. Então, se você gosta de tomar um energético, essa entidade, ela acaba te influenciando para você tomar mais do que você tem tomado. Então você toma uma lata por dia, você passa a tomar 5, 6 latas. E essa entidade obsessora provavelmente vai se alimentar energeticamente dessa energia, né? E vai fazer com que você tome mais, por diversas razões. Então o computador pega isso também.
E eu fiquei impressionado, tudo, e aí perguntei, falei, tá, mas e a água, como é que vocês fazem? Tudo, não, a gente manda da Hungria, e eu falei, tá, e o equipamento? Na época o equipamento era bem caro, ainda é bem caro, e aí perguntei o valor e tudo e tal, e aí eu falei, tá, mas vocês já têm isso aqui no Brasil? Vocês já registraram na Anvisa e tudo? Ele falou, não, a gente não registrou não, acho que não precisa, porque é só água, não tem não tem nada nessa água, são águas programadas que vem numa garrafinha escura. Eu falei, bom, mas aí é complicado, não é mesmo? Sem ser nada, você tem que registrar para dar credibilidade e tudo e tal, né? No Ministério aí da Agricultura ou da Anvisa como suplemento, alguma coisa assim, porque eu acredito que não vai entrar. E aí, acabei não fazendo aquisição nem nada e tudo, mas fiquei intrigado e achei interessante isso, né? E aí, quando foi em 2000 e mais ou menos 2022, 2023 mais ou menos, numa dos cursos que eu fiz, das andanças, dos contatos aí, com educação consciencial, veio para mim que eu tinha que ir atrás dessa tecnologia, porque esse computador ajudou várias pessoas, né? Na Hungria é super conhecido, lá na Europa e tudo, e ajudava pessoas com doenças, né? Com qualquer tipo de doença. Ele fazia esse ajuste frequencial, né? Porque segundo a teoria deles, um coração saudável tem uma frequência, um coração doente tem outra frequência. O câncer tem uma frequência, né? Todos a depressão tem uma frequência, e esse computador conseguia, através dessas águas programadas, fazer a correção, né? Inclusive também na parte de estresse geopático e tudo e tal. E aí veio para eu ir atrás desse computador. Falei, e agora, como é que eu vou fazer? Aí primeiro fui atrás do húngaro, né? Que mora hoje na Califórnia. E aí perguntei se, né, o projeto, se eles comercializavam e tudo, né? Se tinha bastante gente no Brasil. No Brasil não tem terapeuta, né, brasileiro, né, que tem essa tecnologia. Tem bastante nos Estados Unidos, Europa, Austrália, tem em diversos lugares. E aí pedi uma proposta, tudo, ele mandou, eu falei, bom, tá, ainda continua, para mim ainda continua muito caro. E aí eu decidi falar com o brasileiro, que era o representante, né, que mora na Espanha. E eu falei para ele, cara, como é que você tá e tudo e tal, eu queria saber se ainda trabalha com Matrix Drops e tudo. E ele, um vendedor, exímio vendedor, falou, não, trabalho, vendo o que você precisa. Eu falei, não, eu tô pensando aí em fazer aquisição e tudo e tal, mas eu vi nos Estados Unidos, achei que tá bem fora da minha realidade e tudo e tal. E ele falou, não, tem um equipamento lá no Brasil, que a pessoa que tem esse equipamento tá vendendo, e se você quiser eu passo o contato, você conversa com ela e tudo e tal, e quem sabe vocês não fazem um negócio aí, você consegue aí, de repente, por um valor mais acessível. Eu falei, ok. E aí passou o contato da pessoa, e aí eu entrei em contato com essa pessoa, e durante mais ou menos 1 ano e meio a gente ficou conversando, esporadicamente, obviamente, sobre o computador, tirando dúvidas, perguntando e tudo, e negociando com ela, né, sobre uma possível aquisição desse computador. E aí uma das coisas que eu perguntei para ela, que a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, tá, você está usando o computador? Ela falou, olha, eu não estou usando o computador, já tem algum tempo já, eu parei de usar, né? Esse computador foi aquele que foi feito a apresentação e tudo e tal, mas eu parei de usar. E eu também não vou dar detalhe da pessoa aqui, mas é uma pessoa assim no coração gigantesco. E aí ela falou, ó, parei de usar. Eu falei, o que você parou de usar? Ela falou, não, eu comecei a fazer os tratamentos aqui, só que é uma tecnologia muito cara, o tratamento é relativamente caro, né? Porque você compra as águas, então cada água você vai pagar lá o valor em dólar e tudo, você tem que montar um tratamento, e fica um pouco fora da realidade das pessoas, com o público com o qual eu trabalho. E aí eu decidi fazer um trabalho voluntário, né? De ajudar as pessoas a fazer o escaneamento. Muitas pessoas, a maioria não tem condições de fazer o tratamento com as águas, mas eu falo que isso aqui não substitui tratamento médico, mas pelo menos
uma leitura pode dar um norte, né, para a pessoa buscar ajuda, né, por conta própria aí, com o médico e tudo e tal. E eu falei, tá, e aí? Ela falou, não, e aí no meio desse processo eu comecei a fazer mesmo pro bono, ajudar as pessoas e tudo. E aí uma pessoa me procurou, porque eu comecei a ajudar algumas comunidades, e uma pessoa me procurou, e porque a mãe dela estava com um problema de estômago, né, intestino, problema digestivo. E aí eu falei, ok, traz ela aqui para eu fazer a leitura. E aí ela levou a mãe, fez a leitura dela, e lá no relatório deu alguma coisa relacionada a problemas circulatórios cerebrais, problemas de circulação cerebral. E aí ela olhou, né, e aí pensou, falou, ó, não tem nada a ver, porque ela está com dor no estômago, ela está se sentindo mal, e não tem nada a ver com o intestino. Acho que o computador não está batendo. Eu não vou nem falar para ela, porque ela não vai poder fazer o tratamento. E ela falou, eu vou deixar por isso mesmo, né? Passei lá alguns itens lá, dei um feedback para ela e tudo e tal. E aí o que aconteceu? 2 semanas depois, essa mesma pessoa teve um AVC e morreu, desencarnou, né? E aí a filha foi falar com ela, né? E aí a partir daí ela falou que ficou assim, mal por conta disso, né? E aí a partir disso ela falou, eu não tenho condições psicológicas, né, para trabalhar com isso, né? E foi interessante por conta disso, né? Porque a queixa da mãe da pessoa era problema digestivo, intestinal, estômago. O computador mostrou que era um problema de circulação cerebral, mas ela não, meio que ignorou, assim, falou, o computador não tá dando o diagnóstico certo, e aí deixou para lá, né? E a pessoa veio a óbito. E ela falou, a partir daí eu guardei o computador e decidi não mais usar, porque isso mexeu demais comigo, né? Eu me senti responsável, porque poderia ter de alguma forma mudado a vida dela, alterado e tudo e tal. E ela deixou o computador lá. E aí a gente, depois de 1 ano e meio, né, fez uma negociação, e aí eu fiz a aquisição do computador. E aí instalei a licença no computador e tudo. Conversei com o CEO, que mora lá na Califórnia, e fiz os treinamentos sobre como utilizar. E comecei a fazer alguns testes, pessoas próximas, amigos, e aí acabei fazendo o meu tratamento, né? Eu fiz o tratamento com 31 águas, e de fato o negócio é muito, muito, muito poderoso. Você tem sonhos, você tem reações físicas, né? Fiz com algumas pessoas conhecidas também que tiveram reações, né? Tiveram exoneração aí durante 2 semanas e me ligaram, falaram, Russo, eu vou desistir. Falei, não desiste não, porque piora para melhorar, né? Uma das pessoas que fez o tratamento resolveu e tratou coisas em relação ao pai, né? Já tinha partido e estava tendo muito sonho e tudo, e era uma coisa que estava lá como pendente no computador. E comecei a usar, fazendo teste e tudo. Falei, poxa, eu vou ajudar pessoas com esse computador, e quem sabe eu não vou fazer a diferença e tudo. E obviamente recuperar o investimento também, porque não foi barato. E aí comecei a fazer. E aí um dia, né, acordei de tarde, parei para tirar um cochilo, estava trabalhando de dia. E aí acordei à tarde. E aí me disseram, olha, você precisa, né, ir na casa de tais pessoas e fazer o escaneamento com eles. Eu falei, eu não vou lá, eu estou ocupado, eu tenho coisa para fazer e tudo e tal. E aí perturbaram, e me fizeram ir lá na casa desse pessoal, são amigos. E aí liguei e tudo, falou, tô indo aí e tudo, vou te mostrar aí o computador e tal. E fui lá na casa desse pessoal fazer o escaneamento deles, fiz, dei feedback, expliquei como é que funcionava, de que forma poderia fazer a diferença e tudo e tal. E aí um virou pro outro e falou, olha, acho que isso aí poderia ajudar aquela pessoa. Aí outro falou, mas qual pessoa? Não, aquela pessoa e tudo, falou o nome e tudo e tal. E falou, é mesmo, né? Eu acho que isso aí talvez possa ajudar de alguma forma essa pessoa.
E aí virou para mim e falou: olha, a gente tem uma pessoa que tem um problema, né? E eu queria saber se você poderia ajudar essa pessoa com o computador para ver se de alguma forma ajuda ela com esse problema, né? E segundo os médicos é um problema sem retorno, né? E aí eu queria saber, eu falei, não, vamos ver, eu posso sim, tudo e tal. E aí na hora para mim veio a confirmação de que a razão pela qual eu tinha ido lá era por conta disso, né? Que na verdade não era com eles, era para ajudar essa outra pessoa. Aí, ok. Isso foi, acho que numa segunda-feira, mais ou menos. E aí na segunda-feira, né, eu voltei para casa e aí fui colocar o leitor para carregar, porque ele tem uma bateria, ele conecta Bluetooth e ele tem uma bateria. E aí não estava mais carregando. Ele tinha uma carga nele, mas ele não estava mais carregando. Aí entrei em contato, né, com o CEO e tudo, falou, olha, não está carregando e tudo, tem algum problema aqui no computador. E aí ele falou, olha, faz uns testes aí, eu fiz os testes, tudo, ele falou, realmente é bateria e você precisa trocar a bateria. Eu falei, tá bom, como é que a gente faz? Ele falou, não, você vai ter que mandar o computador para a Hungria. Aí eu falei, mas como assim não? Você tem que mandar, a gente troca a bateria e manda para você de volta. Eu falei, ok, vou marcar então para mandar esse computador para a Hungria na sexta-feira. Ok. E aí quando eu fui lá para terça ou quarta-feira, eu falei, né, com meus amigos, olha, vou ter que mandar o computador para a Hungria, mas antes eu quero fazer aí o escaneamento, né, da pessoa, né, e da outra pessoa também que vive, né, com ela e tudo e tal, e dá pra gente fazer amanhã, de manhã cedo, porque eu tinha agendado a coleta para levar o computador na sexta-feira, meio-dia. Então, meio-dia iam pegar e iam levar para a Hungria. E eu falei, olha, amanhã cedo eu consigo fazer escaneamento. E aí a pessoa falou, vou entrar em contato lá com a pessoa e te falo. Entrou em contato e tudo, falou, olha, a pessoa não pode, de 10 às 3 da tarde, ela tem um compromisso, né, que ela faz isso diariamente, tudo e tal. Então, antes não dá, teria que ser depois das 3 da tarde. Eu falei, não, tranquilo, vamos ver. E aí chegou a sexta-feira, eu marquei de encontrar esse pessoal depois das 3. Falou, quando a pessoa terminar o que ela tem de fazer lá às 3 horas da tarde, pode vir aqui direto para casa, que eu vou fazer escaneamento, que eu preciso mandar esse computador também para arrumar e tudo e tal. Falei, ok. Aí eu fui e mudei o agendamento para pegar o computador para as 4 da tarde, né? Aí ia dar tempo de escanear, fazer tudo e tal. E aí nesse dia de manhã, amanheceu o dia, e aí eu tinha algumas coisas para fazer, tinha que levar o carro no mecânico. Liguei pro mecânico, o mecânico falou, só posso umas 4:30 da tarde. Eu falei, não, ok. E aí comecei a sentir uma dor, né, na parte de baixo da barriga, uma dor. E aí eu achei que era apendicite. E eu falei, cara, eu vou no hospital para ver o que é e tudo e tal, porque eu acho que pode ser apendicite e tudo e tal. E aí fui pro hospital de urgência, que é relativamente rápido, né? Isso era umas 10 horas da manhã. E aí entrei e aí me internaram. E aí fiquei internado, e aí falou, a gente não tá vendo o que é aqui, a gente vai ter que fazer vários exames e tudo. E eu falei, bom, agora começa a aventura, né? E aí, internado, e aí esperando o tempo passar para ver que horas que eu ia sair, Quando foi umas 2 horas da tarde, eu mandei mensagem pro pessoal e falou, olha, eu tô aqui ainda internado, espero sair daqui o quanto antes pra gente se encontrar lá, ok? Não, ok, a gente tá aqui, tudo, tô esperando a pessoa voltar, quando a pessoa chegar aqui por volta de 3 e pouco, a gente segue lá pra sua casa. Eu falei, não, ok, sem problema. E aí, quando eu vi que ia demorar e tudo, o que eu fiz? Eu mudei a coleta do computador para 6 horas da tarde, então era 4, mudei para 6, né? Eu falei, se atrasar alguma coisa, não tem problema, eu mando ele às 6 horas. Quando foi umas 3:30, me liberaram do hospital, e aí eu liguei pro pessoal e falei, olha, e aí, tá tudo bem, tá tudo certo? E aí a pessoa falou, então, Roso, a gente estava para sair de casa,
E quando a gente estava para sair de casa, apareceu uns amigos aqui que já não apareciam há muito tempo para visitar a gente. A gente ficou sem graça aqui, porque eles apareceram, queria conversar, queria ver a gente. E a gente acabou recebendo eles aqui. E aí, assim que terminar aqui, a gente segue para lá. Eu falei, não, sem problema. Aí liguei pro mecânico, falei, cara, e aí? Ele falou, não, pode trazer o carro aqui umas 4h30. Eu falei, ok. Levei o carro no mecânico, só que aí quando eu tô indo pro mecânico, entre 3h30 e 4 horas, perto de 4 horas, me ligam de casa e falam, olha, o pessoal da DHL tá aqui e tá querendo levar o computador. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, o pessoal tá aqui e falou que vai levar o computador. Eu falei, não, não é para levar não. Ele falou, não, mas eles falaram que vão levar. Eu falei, não vai levar às 6 horas da tarde, só eu remarquei. E aí insistiram para levar o computador, mas não levaram. E aí eu deixei o carro na oficina, fui para casa, cheguei em casa por volta de umas 4h30, mais ou menos 4h40. E aí liguei pro pessoal, falei, bom, vocês estão a caminho e tudo e tal? Como é que foi aí? Não, o pessoal já foi embora, mas a gente está saindo aqui, a gente pegou um trânsito. Falei, mas qual é a previsão de chegada aqui? Ele falou, não, a previsão de chegada aí é só às 6h20, mais ou menos, da tarde. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí entrei de novo na DHL e remarquei a coleta para o sábado, para dar tempo de fazer tudo com calma, com tempo. E aí, ok, eles chegaram lá por volta de 6 e pouca da tarde, eu desci com o computador e aí falei, olha, isso aqui não substitui tratamento médico, né? Isso aqui é uma terapia holística, quântica, que talvez possa aí ajudar de alguma forma aí o seu problema. Eu vou fazer escaneamento de vocês dois e vocês fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem pegar as águas e tudo e tal. E aí fiz o escaneamento e aí falei, olha, eu vou mandar esse relatório, neste caso aqui, eu vou mandar esse relatório para a Hungria, eles vão passar o tratamento e vocês ficam à vontade aí para fazer ou não o tratamento. Aí fiz o escaneamento, que eles foram embora. No sábado eu mandei o computador para a Hungria. E aí, olhei lá o relatório, entendi muita coisa, porque você consegue entender bastante coisa. Só que não me deu uma vontade de mandar logo o relatório, já mandar o tratamento e tudo e tal. Falei, vou até esperar também a Hungria mandar. O pessoal da Hungria mandou, acho que na segunda ou terça-feira, e falou, olha, o tratamento para este problema são essas e essas águas, e para cada um as águas. E eu fiquei sem uma vontade, assim, de mandar o tratamento e tudo. Uma coisa assim, foi passando, passou 2, 3 dias, e eu sem vontade de mandar. Quando foi no 4º dia, eu falei, ok, vou mandar o tratamento para ver se eles vão querer fazer. E aí, mandei para o WhatsApp de uma das pessoas e mandei para o WhatsApp da pessoa que tinha o problema. E aí, passou 2 dias e nada, não responderam, não se manifestaram. Aí eu liguei para outra pessoa que não era a pessoa do problema e falei, olha, mandei aí tudo e tal, você viu? Aí ela falou, não, peraí, deixa eu ver aqui. Vi aqui tudo. Eu falei, então, esse é o tratamento e tudo e tal. E eu falei, a outra pessoa recebeu? Ela falou, essa pessoa quase não usa o celular, quase não olha, deixa eu olhar aqui. E aí falou, olha, não tem nada no telefone da pessoa não. Eu falei, mas eu mandei anteontem. Ela falou, não tem. E aí eu fui tentar mandar de novo no celular, mandei várias vezes e não aparecia no celular da pessoa. Falei, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar por e-mail. E aí quando eu fui mandar por e-mail, a internet da minha casa caiu. Eu falei, não é possível. Eu tentando mandar e sem internet, fui tentar mandar pelo celular também, não conseguia mandar usando a internet celular. E aí, quando a internet voltou, eu fui mandar, o meu computador começou a reinicializar, mostrando a atualização e tudo e tal, e não mandava de jeito nenhum. E aí finalmente eu consegui mandar. E aí quando eu consegui mandar, veio para mim que eu não tinha permissão para interferir na linha temporal daquela pessoa, que aquilo era uma experiência que a pessoa tinha de passar e que se eu continuasse querendo ajudar, me metendo, que eu iria assumir a responsabilidade das consequências disso.
e que esses 3, 4 dias que eu fiquei nessa dúvida de mandar e tudo, era porque a minha rede estava consultando a outra rede para ver se de fato eu poderia ou não ajudar. E aí veio muito claro para mim, olha, mande o tratamento, deixe eles decidirem se eles querem ou não, não ajude, não mande as águas e não vá além do que você está fazendo agora. Não se meta, porque não é um problema seu e é uma experiência que essa pessoa precisa passar, está no contrato dela, ela vai ter que viver isso aí, e ela está ciente disso. Então, se você entrar com esse processo, talvez você altere a linha temporal e tudo e mude muita coisa. E eu falei, ok. E aí, passados 2 meses, essa pessoa desencarnou, um problema que ela tinha. Eu não tive mais contato com a outra pessoa, que é cônjuge dessa pessoa. E daí eu botei o pé no freio, para usar este computador para ajudar pessoas e tudo e tal. Mas foi uma lição interessante e assim, funciona muito. Então hoje, já vou deixar claro aqui, não atendo com esse computador, não ajudo pessoas, não uso comercialmente, eu uso para mim, de vez em quando, e para as pessoas próximas, família e tudo e tal, mas eu não uso mais comercialmente. Vira e mexe aparece alguém querendo comprar, querendo adquirir e tudo e tal, mas hoje eu uso ele para fins pessoais. Então essa parte de estresse geopático, algumas pessoas próximas procuram, eu faço. Essa questão de entidade acoplada também, de obsessor, é interessante porque ele mostra essa questão, e fiz o meu processo, e os amigos próximos que querem fazer com as águas, eu acabo fazendo, porque ele precisa que você esteja fisicamente para fazer a leitura. Dá para fazer à distância? Dá, aí você precisa ter uma conexão com a pessoa e tudo e tal, e o nível de precisão aí cai aí de 100%, quando é presencial, ele cai aí para 80%, às vezes 70%, Mas de fato, assim, o computador, a tecnologia, a pessoa que criou, passou mais de 20 anos pesquisando, o nome do computador chama-se MDC, chama-se Matrix Drops Computer, foi criado pelo András Kovács, que é um húngaro, ele é terapeuta, radiestesista e tudo, dá aula em faculdade de medicina e tudo, um cara super, super renomado. O segredo da programação das águas, obviamente que ele não conta, e nem o segredo da criação do computador. Mas basicamente ele tem lá, até baseado na tabela periódica, o item que vem da tabela periódica está relacionado a um traço seu de personalidade. Então o computador ele mostra a sua personalidade, e basicamente o que ele fala, inclusive nos livros deles, é que todo mundo tem um projeto, Então, se você pegar um ser humano com a composição química dele, minerais e tudo, pegar toda essa composição, colocar num balde e derramar no chão, você não tem um ser humano, Para que você tenha um ser humano, você precisa de um projeto. Então, o Matrix Drops, ele chama Matrix Drops, ele te conecta no teu corpo, ele vê qual é o teu projeto, como que você deveria ser ou está, como que você está agora. E através dessas águas ele faz essa compensação e ele faz essa reprogramação. Então ele dissolve traumas, acaba com vício, faz diversas coisas, e realmente é uma tecnologia assim disruptiva. Eu não fazia ideia que isso existia, e eu experimento, até hoje, de vez em quando eu faço as leituras e tudo, às vezes na casa de amigo eu levo para fazer. Mas é realmente uma coisa bem interessante, Então você que está assistindo fala, mas eu só acredito no que eu vejo, Então você não acredita em Wi-Fi, Bluetooth, Então como é que uma pessoa liga para uma pessoa que está na China e conversa em tempo real, Se não tem um cabo, se não tem isso, Existe aí um projeto aí para 2030 aí da tecnologia 6G, onde o corpo humano vai servir como antena e o ser humano vai ser capaz de interagir com o eletrodoméstico usando o próprio corpo, Bem interessante.
Então existe esse mundo e certamente isso deve ser utilizado a bem das pessoas. Mas a pergunta que sempre fica é por que isso não é divulgado, né? Porque eu tenho certeza que talvez você que está assistindo agora não faz ideia. Vou até deixar o link aqui do Matrix Door para vocês verem no site, né? Que tem as informações de lá. Eu achei bem interessante. Mas você está vendo e falando, não, isso não existe. Existe e está aí, é tecnologia, né? E o nosso corpo, de fato, a gente tem um campo eletromagnético, a gente tem uma assinatura quântica, que é o nosso CPF, né? Para quem entende um pouco aí de celular, é o nosso e-mail, né? É o nosso MAC address aí do computador, que é a nossa identidade única. E é possível, sim, um computador se conectar com isso, né? Então, quando a gente fala desse tipo de tecnologia, isso aí remete à ressonância magnética, né? Tecnologia infravermelha, tudo isso aí pode e interage com o corpo humano, né? A própria radioatividade, né? Você pega aí Chernobyl, você pega aí o caso aí do Césio, né? De Goiânia, né? São coisas que interagem com o corpo e modificam o corpo. E aí existem outras tecnologias, eu sempre estou procurando, né? Eu achei uma outra tecnologia também que eu acho bem interessante. Quem sabe para frente aqui eu não coloco aqui mais conteúdo sobre isso, mas achei muito interessante. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, ativa aí o sininho para ficar por dentro, se inscreve no canal, compartilha aí com outras pessoas e principalmente o que eu mais preciso de vocês, coloque aqui suas perguntas sobre esse computador, sobre essa tecnologia. Eu posso dar mais exemplos aqui de coisas que aconteceram durante algumas ajudas e atendimentos que eu fiz com esse computador, porque eu vou gravar um outro vídeo falando desse assunto. Quem sabe, né? Não convido o meu amigo sabotador de canais, né? Lian Erelim, para falar disso, né? Muitos desses assuntos aqui estão lá no livro dele, lá, a resposta para tudo. Mas eu vou passar esse vídeo para ele assistir e aí depois a gente faz um vídeo aqui, eu fazendo umas perguntas para eles. Mas eu conto com a sua colaboração, com a sua ajuda, com as suas perguntas também. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. E como eu falei, esse canal aqui é um canal sério, não tem espaço aqui para brincadeira, entendeu? Fiz questão de gravar esse vídeo sozinho para mostrar que realmente nosso intuito aqui é fazer um canal sério, com credibilidade, entendeu? Não tem negócio de táxi do Ruhu, não, entendeu? No máximo que tem aqui é um papo com o Lian. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo. Nosso canal aí tem outros vídeos interessantes também sobre perguntas e respostas. Fique à vontade e te vejo em breve. Um grande abraço.